voz mais grossa, não é? Se não falasse que era ele, eu nem ia reconhecer. Tá forte, Brasil. Tá ótimo, obrigada, viu, Matheus? Então vamos lá, gente. Boa noite a todos, né? Segunda-feira eu falo que é um dia, gente, é tão cansativo, né? Que eu acho que a mudança de chave é muito grande. O domingo é tão tranquilo e aí a segunda é tão pesada. Então a gente chega esse horário e já tá bem cansadinho, né? Mas vamos lá, né? Vamos. Hoje é a última aula, vou projetar aqui para vocês. Espero que todos estejam bem, né? Isso é muito importante. Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Tá ótimo, obrigada. Então, hoje a gente vai para a aula 4, onde a gente vai trazer aí mais alguns exemplos de pessoas até que viveram, né, o ministério de uma forma bem relevante mesmo, que serve aí como um grande exemplo para a gente, né, e eu acho que a gente vê na prática, é muito bacana, né, ver pessoas que fizeram a diferença usando, né, no mais alto potencial ali do ministério que o Senhor deu para cada um. Então, hoje vai ser uma oportunidade. Talvez a nossa aula não vá até 9h30, a gente consiga terminar um pouquinho antes, mas vamos vendo aí como que vai ser. Então, quando a gente fala dos ministérios, né? Até eu coloquei aqui 4 perguntinhas, né? Que seria. Cortou aqui um pouquinho, depois eu vou ajustar. Para a gente olhar sempre para a gente e fazer uma análise, né? E isso é um resumo mesmo de tudo que a gente foi falando ali. Então, a questão da carga, né? No sentido de o que arde, né? No coração de cada um. E isso diz muito sobre o nosso ministério. O que é que queima no nosso coração, né? Quando a gente vê qual que é o incômodo que a gente tem também, olhando para o mundo, olhando para aquilo que a gente vê na sociedade, o que traz incômodo, puxa, na hora a gente já pensa, né? Eu gostaria de fazer mais, eu gostaria de ter uma condição melhor de vida, gostaria de ter mais tempo para fazer isso, eu trabalharia em prol disso de graça, nem precisariam me pagar, porque me faz sentir estar no centro da vontade de Deus. Então, são cargas, até eu vou tentar abrir aqui, se alguém puder abrir, vou até pedir aqui já para o Marcelo, tá? Marcelo, se você puder abrir Romanos para mim, que é o próximo, eu vou abrir aqui Efésios para ler, que daí deixa bem, complementa, né? Então, eu vou ler aqui Efésios 4, do 11 ao 12. Que diz: Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros profetas, outros para evangelista e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Isso aqui falando da carga. Nesse final de semana, eu tive a oportunidade de conversar com uma amiga e a gente estava conversando, né? E a pessoa ela trazia uma insatisfação no sentido de, puxa, mas eu gostaria de ver mais pessoas aceitando Jesus na igreja, eu gostaria de ver mais pessoas se convertendo. Aí eu falei assim para ela: que bom que você tem essa queixa, esse incômodo, né? Porque exatamente essa sua queixa se foi gerado no seu coração e te incomoda tanto assim, é porque de fato precisa de alguém que se levante ali para que venha evangelizar, para que tenha estratégias de trazer pessoas novas para a igreja. E que se o Senhor está incomodando o seu coração e você está tão incomodado assim, é porque você é essa pessoa, né? Não vai ser o pastor não vai ter todas as habilidades como a gente tem falado, né? Somente Jesus mesmo para ter todos ali os ministérios, né? Numa só pessoa. Mas a gente precisa exercer, porque
vai chegar um tempo em que a gente vai falar, puxa, mas eu não tenho visto as coisas acontecendo, mas é porque as pessoas não têm feito as coisas acontecerem também, né? Então, acho que até lá no começo eu deixei uma paredinha onde a gente vai colocando os blocos, né? E ali tá colocando o cimento, e a igreja é isso, é cada um sendo ali um bloquinho para que essa parede cresça, para que o corpo, o reino do Senhor avance. Então, por isso que a gente fala sobre os ministérios. E aí, sobre o 2 aqui, a perguntinha é sobre as habilidades. Então, com que Deus já te capacitou para servir? Tem vezes que a gente espera a gente ser tão habilidoso, né? Fazer uma teologia, uma graduação em teologia, estudar e tudo mais. Precisa sim ter o conhecimento, ter ali o entendimento da palavra, precisa, mas o Senhor sempre nos capacita. E a gente pode começar, mesmo que seja com um pouquinho, e nesse pouquinho o Senhor vai aumentando, o Senhor vai confiando mais para que a gente consiga cada vez mais, né, tocar mais pessoas. Ai, Marcelo, não sei se você conseguiu abrir aí, se você conseguir ler para a gente, Romanos 12, 5 a 8. Sim. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é mistério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Exatamente, e assim que a gente começa a dar passos, né, de entender aquilo que a gente tem, né, muito forte ali no nosso coração, algo que já é enraizado na nossa jornada de vida, né, que foi esse presente dado pelo Senhor, e da gente fazer o melhor disso, né, se for o mestre, que o mestre venha se dedicar nos estudos, e assim cada um ali sendo responsável, né. Uma vez eu ouvi dizer que responsabilidade é a habilidade de responder, né, as coisas. E quando a gente tem um ministério, a gente tem consciência desse ministério, a gente precisa ter a habilidade de responder, né, essa responsabilidade perante aquilo que nos foi dado. Então isso acaba sendo até sério, né? Eu vejo isso como muito sério e a gente precisa buscar de fato. E Fazer aí, pode... só um comentáriozinho. Sim, É exatamente o que você falou. E querendo ou não, não é que às vezes não, quando a gente chega na igreja, às vezes, né, com o tempo, as pessoas falam assim, fulano tem uma habilidade para aquilo ou para aquilo outro. A pessoa sempre vai se enquadrar em alguma coisa. Agora cabe a ela, né, tentar ter mais habilidade naquilo, né, que a gente sempre nasce com algo, né? Então a gente vê aí as pessoas com várias habilidades. Agora, em relação ao reino de Deus, né, isso é igual você falou, a responsabilidade é muito maior. E às vezes as pessoas, elas ficam com um certo receio, não vou dizer medo, mas um certo receio, né? Por quê? Porque é para Deus. Onde teria que ser o contrário, né? Porque para Deus eu tenho que fazer mesmo, né? Mas que a gente, que cada um vai se enquadrar com alguma coisa em algum ministério, é sem dúvida, Deus é perfeito, entendeu? Ele que criou nós, a gente veio de Deus, entendeu? Então a gente tem que ter, nós temos que nos enquadrar em algum ministério, você vai se enquadrar, não tenha dúvida nenhuma. Não tem como você chegar numa igreja, ou você se entregar para Deus, entregar para Jesus, e você não se enquadrar em alguma coisa. Eu acredito que essa chance é praticamente zero, não é mesmo? é verdade. E você tem muita razão, Marcelo. Né? Essa questão, muitas vezes fala assim, não, mas como é para Deus, eu preciso ser perfeita já, né? Para conseguir, para poder fazer. A gente vai sempre buscar, né, realmente a santidade,
não pecar, né? Mas nós somos humanos e existem pessoas que já estão precisando dessas habilidades que a gente tem, né? E quando a gente deixa de fazer, a gente deixa realmente essas pessoas sem. Deus pode sim, Jesus pode levantar outras pessoas para fazer, né? Para abençoar essa pessoa, mas a gente perde essa oportunidade de abençoar, né? E aí, ali no ponto 3, né, a questão das ferramentas, que eu vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, que daí diz: A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, né? Visando ao bem comum, quer dizer, visando o bem de todos, né? Não é só de um. Então, a manifestação do Espírito é sempre olhando para o todo, olhando para a igreja, né? Olha a importância da igreja. Olha como o Senhor pensa na igreja, né? Cada um tem o seu ministério, o Senhor se importa com cada um, porém a força que a igreja exerce, né, perante a cidade, perante a sociedade é muito grande. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outros dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, eu vejo assim um privilégio, né? Eu não sei vocês, mas todas as vezes em que eu oro e que eu sinto a presença de Deus, a gente de algum modo sente ali e vê a manifestação mesmo do Espírito Santo que a gente sente, né? É algo que é praticamente palpável mesmo, é, como dons de línguas, como tantas outras coisas, como dons de cura, são coisas que a gente vê, deixa de só ser uma mera fé, né? Coisas que a gente acaba não vendo, a gente vê, tá aqui, né, aos nossos olhos. Então, isso é um privilégio. Então, são coisas que realmente a gente precisa buscar, porque toda vez que a gente se omite na busca, a gente prejudica o quê? O bem comum, né? Prejudica o corpo. A igreja deixa de receber. Então, aí que eu vejo, né, essa questão aí que a gente falou agora mesmo, da responsabilidade, né? Porque esse dom, isso não foi dado só para mim. Então, eu não deixo de ganhar sozinha. Não, não. Eu deixo o corpo prejudicado, né? O corpo acaba ficando ali com essa ausência. Então, é disso aqui que a gente está falando, né? Dessa responsabilidade que é muito importante. E aí, aqui no item 4, eu coloquei e onde e quando, né? Quer dizer, muitas vezes a gente vai ficar esperando algum momento que em algum momento pode aparecer também, pode surgir, né? Ou a gente está esperando uma clareza maior que, sei lá, que o Senhor desça na terra, né? E fale com a gente, né? Em voz audível. Mas muitas vezes, como a gente falou, não vai ser dessa forma. A gente realmente precisa começar a dar passinhos, né? A ideia até dessa aula é que a gente feche aqui de um modo mesmo inspirados, né? E assim, convictos do quanto a gente pode fazer através mesmo do Espírito Santo, que não é nós, não é pela nossa força, né? Mas que é a partir de agora, né? Não é amanhã ou daqui 10 anos, ou quando a gente estiver aposentado, que aí vai estar mais tranquilo, sem trabalho, não. É a partir de hoje, né? A partir de agora. Já era para estar sendo desde ontem, na verdade. E qual é a tua esfera de atuação? Isso é muito importante, porque também muitas vezes a gente não vê, a gente não começa a manifestar isso na nossa vida dentro do lugar em que o Senhor nos colocou, né? Hoje a gente está aqui, são todos da Betsaida, e tem vezes que o nosso ministério ali não tem, a gente pode não ver muitas vezes acontecendo, porque o primeiro que vai se levantar vai ser eu, vai ser você,
né? E por isso que ainda não tem, porque precisa de alguém que vai puxar, precisa de um apóstolo ali que vai implantar algo novo, né? Então, qual é a tua esfera de atuação? Para pensar mesmo. Será que, eu sou um evangelista, mas evangelista, onde que você está evangelizando, né? Por onde você vai começar? Eu sou um mestre. Puxa, procura oportunidade de você ensinar, né? De você compartilhar. Agora a gente tem o WhatsApp, faz o Clube do Livro, igual eu comentei esses dias. Cria oportunidades, né? Começa a escrever. Escreve, faz estudo, posta no Facebook, no Instagram, começa a colocar para fora, né? Eu falo que a gente começa a ficar muito gordo, né? Gordo de palavra, gordo de conhecimento, e isso acaba fazendo mal, né? Porque a gente precisa colocar, se o Senhor está nos ensinando, é porque a gente precisa colocar para fora. Eu queria até compartilhar uma situação que aconteceu hoje, que eu fiquei muito feliz, assim, trouxe muita alegria no meu coração, e eu acho que faz sentido também. Algumas semanas atrás eu fui em Alphaville para comer um lanchinho, e aí passou um senhor bem vestido, pedindo, com muita vergonha, ele estava pedindo dinheiro para passagem, ele falou que ele estava o dia todo sem comer, e ele estava com um currículo na mão, ele estava procurando emprego, e ele não tinha dinheiro para voltar para casa, que ele morava em Osasco. E aí eu estava com algumas pessoas, a gente viu quem tinha ali um dinheirinho, deu para ele. Aí eu falei, me dá um currículo seu, né? Aí peguei um currículo dele, e aí a gente tentou falar com ele depois, não estava conseguindo, e essa semana ele respondeu. E aí, graças ao Quilo do Amor, que é feito pela igreja, né? Isso é nosso ali, é o bem comum, né? Aí hoje eu consegui entregar uma cesta para ele. Esse homem, ele chorou quando ele pegou a cesta. Ele chorou, assim, de gratidão, sabe? Não sabia como agradecer aquilo. Então, e muitas vezes, né? Eu estava num grupo de amigos quando ele passou. Muitas vezes, quando acontecem essas coisas, a gente acaba tendo até vergonha, né? de, de falar com a pessoa, de entender, de perguntar, porque acha que vai incomodar. Mas, aí hoje ele foi me contando a história dele, ele tem 5 filhos, ele tinha R$ 10 hoje pela manhã, que era o que ele ia pegar o ônibus para vir buscar a cesta aqui comigo na prefeitura, e aí ele falou que a filha dele pediu pão, e aí ele precisou gastar os R$ 10, ele pediu carona para o ônibus para vir. Então, assim, é a gente usar das ferramentas que a gente tem, né? Igual essa questão, o quilo do amor, para quem é um puro evangelismo, uma abertura de portas que a gente tem para chegar em pessoas que tá ali necessitada, sedenta, e não só de alimento, mas também da palavra, né? Então, a gente fica muito sensível, porque a todo momento o Senhor tem colocado pessoas ao nosso redor, e muitas vezes a gente vai precisar mesmo se colocar como cristãos, não como aquele agente secreto, né, que a gente costuma ouvir, para que as pessoas venham ser abençoadas mesmo. Não sei se alguém quiser compartilhar até alguma questão aí dessa semana que tenha de novidade também nesse sentido. Bom, vamos lá. Mas aí vocês fiquem à vontade para me interromper aqui, tá? Para compartilhar. Eu trouxe aqui esse tempo para a gente compartilhar mesmo sobre aquela questão que a gente falou na aula passada, que até a Sandra ela não estava. O que a gente fez, Sandra? Eu não sei se você teve a oportunidade de fazer o teste, né, dos ministérios, que eram 5 perguntinhas. Teve algumas meninas Eu que fiz sim o teste. você fez? Ai, que bom. Fez. Que bom. E aí, durante as aulas, a gente conversou um pouco, algumas pessoas já foram falando o que tinha dado, né, nesse teste. E aí, hoje, a gente iria compartilhar pessoas conhecidas, entre aspas, famosas, né, mas pessoas que foram relevantes, né, nesse ministério, exatamente no ministério que deu no seu próprio teste, né, e eu queria dar essa oportunidade até para que vocês venham comentar, né? Quem foi a pessoa, né? O que de parecido, né? Essa pessoa tinha com você? É, que história que te impactou mais e que te inspirou, né? Dentro do seu ministério?
E aí, Sandra, você também, mesmo que você não tenha pesquisado, mas se você lembrar de alguém, pode falar, fica super à vontade, tá bom? Eu vou só, vou diminuir aqui a tela para que ficar melhor, porque eu não gosto tanto de falar com a tela fechada. Mas eu queria que vocês ficassem à vontade para contar aí o que vocês pesquisaram nesse sentido. Um de cada vez, pessoal. A Cirlândia entrou. Eu tô aqui. Camila, posso. Bom, boa noite para todos, né? Primeira vez assim que eu tô falando, mas enfim, posso compartilhar algo que aconteceu em referente ao teste, que eu acho que hoje à tarde eu conversei com você um pouquinho e senti no coração de falar, né? Achei que não iria dar tempo de assistir a aula, mas enfim. Então, como eu sou muito tímida, às vezes, para falar, para se expressar, eu falei assim, por que não escrever o que eu passei, que fica mais fácil, né, de passar para vocês e ler a experiência que eu tive, né? Então, posso compartilhar com vocês? Com certeza. Então, assim, eu fui escrevendo dentro do ônibus mesmo, que eu falei, pelo menos escrito eu vou conseguir falar, amém. Então, primeiro eu tenho me esforçado bastante, faz parte da aula, né, meio a correria, né, e tem me edificado bastante. Quantas coisas novas tenho aprendido com vocês, quantas coisas que eu não sabia que hoje eu tenho conhecimento. E também, se fosse presencial, talvez não estaria presente devido à correria, né? Então, sou grata a Deus pela vida de vocês, por doar esse tempo precioso para nós, né? E através... deixa eu ver aqui. Isso. A experiência que tive em fazer o teste foi algo impactante. No primeiro momento, já imaginei, não, senhor, será? E algo veio na minha memória, assim, tipo situações que já passei e vivi em sonhos que já aconteceram. Fiquei meio paralisado por alguns instantes, enfim. Era algo que passava por despercebido. Às vezes você sonhava com algo e algo acontecia daquela mesma maneira, mas você falava, acontece com todos, né? Então, aí quando a gente não conhece o nosso chamado ou algum deles, a gente fica na dúvida, né? E fica se perguntando, será, né? Todos passam por isso, e deixa pra lá mesmo. De fato, não sei realmente. Eu falei para você que eu estou buscando confirmação em Deus, né? Mas o teste fez sentido para mim, sim. Já tenho aí algo que me chamou a atenção, trazendo na memória, né? E a pergunta é isso mesmo: o sonho também traz a revelação? Isso é correto? É uma pergunta, Cis? Você está perguntando sobre a questão do sonho? Isso. Tem muitas pessoas que têm, sim, a questão de ter a visão, de ter sonhos também. É sempre avaliar bem, né, cada sonho, orar, né, também. E muitas vezes, igual você falou, alguns sonhos, muitas vezes, que acabou deixando passar, depois acontece igual, né? Mas observar também se isso se repete, né, mais de uma vez, para que não seja só uma coincidência, também isso é importante. Mas sempre levar em oração, né, para ver se faz sentido. E eu vejo que um cuidado também, né, de se for passar para a pessoa, né, eu sonhei com a Vera. Então, e era uma coisa, não era uma coisa legal, era uma coisa. Então, sempre orar antes, ter um cuidado, né, de sondar também a história da pessoa, para não, muitas vezes, você pode até aterrorizar, né, a pessoa e, então, buscar discernimento mesmo, né, com que o Espírito Santo vai revelar. E sempre pensando assim, né, Camila, que tudo que você vai liberar para alguém, o propósito é de edificar, né? Ou de exortar a pessoa, não de derrubar a pessoa, né? Nunca. Ou de declarar palavras de morte, né? Enfim, estou exagerando aqui, tá? Mas sempre pensando nesse sentido, né?
essa palavra está trazendo edificação, você passa aquilo que você teve pelo próprio crivo da palavra de Deus, para ter convicção daquilo que você vai liberar para alguém, né? E até diz lá, Cirlande, no capítulo 2 de Joel, né? Que nos últimos dias o Senhor derramaria do Espírito Santo sobre nós e os vossos jovens terão visões, né? Então, isso é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu creio nisso também. E aí, se você quiser compartilhar também como que deu no seu teste aí. O teste que eu fiz Isso. foi revelação. Eu tive o teste, eu fiz 2 vezes, inclusive. Aí eu falei, não, vamos lá fazer de novo para ter certeza, né? Aí estou buscando em Deus a confirmação, mas é algo que fez sentido para mim, sim. E fiquei assim impactada assim no primeiro momento. Não costumo falar muito, assim, nunca tive sonhos que já aconteceram, mas também nunca passei adiante, né? A gente acaba não tendo conhecimento, a gente fica meio calada, né? Mas para mim foi muito edificante. E obrigada a vocês, professores, estão nos ajudando bastante. Que legal. Não, a gente fica muito feliz, né? De poder contribuir, né? E isso é o exercer já o bem comum, né? A questão da igreja é um ajudando o outro. É igual eu comentei, se tiver, né, algum elogio, algo que venha, como a Vera mesmo falou, que venha edificar o outro, né? Que venha abrir os olhos, né, do outro para algum talento, algum ministério que a pessoa tenha, para que a gente ficasse realmente à vontade, né? Então, faz todo sentido, viu? E é isso, mantenha a oração, né? E ficar muito atenta mesmo ao que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida. Amém. Obrigada, Camila. Deus abençoe. Amém. Bom, e aí então eu queria ouvir mesmo de vocês. Não sei se o Marcelo fez alguma. Trouxe o Marcelo a questão de alguma pessoa, né, que virou uma referência nisso, do ministério que você. O senhor tinha dado mestre, né? Isso. Então, eu pensando nisso, até naquele dia lá mesmo eu falei, né? Veio assim. Eu tenho muita coisa que eu aprendi, assim, também, mais por pesquisa e tudo. Eu nunca fui na igreja dele, assim, nunca. Conheço pessoas que frequentam lá e tudo, mas eu nunca fui lá. Sempre tive vontade de ir, né? Assim, mas no tempo certo eu vou, né? Na Paz e Vida, eu gosto muito do Palharim, entendeu? Então eu tenho muito estudo, muita coisa que eu tenho, assim, eu aprendi, eu tenho muitas pregações dele, eu tenho várias, né, que eu, que eu, que eu gravo, que eu gravava. Eu confesso que faz um tempo que eu não baixo mais algumas pregações dele, mas eu tenho muitas dele que às vezes eu já escutei várias vezes, sabe? Então tem muita coisa que eu aprendi, assim, com ele, né, ele é um mestre na palavra, né, uma pessoa, né, que tem bastante conhecimento, então uma grande referência que eu tenho, né, que eu tive no começo, quando eu me converti, e muita coisa que eu tenho em casa guardado, assim, que eu compartilho com os meus amigos, com as pessoas que, né, é tudo que eu aprendi nas pregações dele, que aí depois eu ia pesquisar, então eu sou muito de fazer isso, né, e aí, né, você tem que ter aquela paciência para filtrar, para ver todas as coisas, né, para você falar que a pessoa é uma referência para você, né, então às vezes a gente nem conhece a pessoa pessoalmente, né? Mas às vezes pelo caráter da pessoa você já percebe que, né? Então é uma pessoa que eu tenho como referência, né? Outra pessoa também que eu tenho que eu gosto muito de assistir, assim, os temas dele é o Rodrigo Silva, né? Que é o teólogo lá, né? Uhum. Então para quem gosta, né? De ler, para quem gosta de pesquisar, para quem gosta de saber, né? A parte histórica, né? Da Bíblia, eu gosto muito disso, assim, né? Se for possível, eu passo o dia inteiro assistindo, assim, para mim eu não tenho nenhum problema com isso. Então, assim, às vezes por às vezes por essa sua curiosidade, essas pessoas passam a ser referência para você, né? Então você sempre tá ali, né? Quando tem alguma postagem deles, assim, eu leio, eu procuro, né? Assim, ter um pouco mais de atenção, né?
E o pastor Samuel também, que eu aprendi, assim, como pastor, para mim ele é uma referência mesmo, assim, sabe? Um paizão mesmo. Quantas vezes eu precisei de um conselho, em alguma situação, ele nunca me negou, sabe? Assim, é uma pessoa que sempre esteve junto comigo. Recentemente, um tempo atrás, eu passei por uma situação muito complicada na minha vida pessoal, assim, ele foi para mim assim a balança, sabe? Então, graças a Deus, depois dos conselhos e tudo, no bate-papo que a gente teve vários dias assim, ele me ensinando, ó, você faz assim, faz assim, faz assim, que as coisas vão sempre orando, sabe? Sempre colocando diante de Deus, e graças a Deus deu certinho, assim. O que ele falou que ia dar no primeiro dia, foi o que aconteceu quando eu terminei o que tinha que fazer, entendeu? Então, assim, eu tenho essas referências, né? Não só de mestre, como pastor, né, para mim. Apesar que eu não tenho muito tempo de convertido, acho que uns 10 anos, mas tem outros, muitos outros, mas o que eu mais me familiarizo, o que eu tenho mais, assim, são esses, né? Então, eu acho muito interessante a gente ter referência em relação à palavra de Deus, porque às vezes a gente tem referência até hoje com pessoas do mundo. Às vezes o pessoal, fulano de tal é referência, né? Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, isso muda, né? A gente fala, poxa, essa pessoa era referência para mim, e quando você vai ver, você, né, tava no engano, né? Então, referências são essas pessoas que realmente mostram pra gente o que tá errado, né? O convívio que a gente tem com essas coisas erradas a consequência que isso pode causar para sua vida, né? Então aí você vê realmente o que é referência de vida, né? Então é mais ou menos isso. Ah, muito legal. E muito legal você trazer também referências perto da gente, né? Que são pessoas que eu falo que quando eu entrei na igreja, o que mais me chamou a atenção é ver que existem pessoas mesmo ali que são íntegras, né? Pessoas que a questão da família, né? Ver as famílias que dão certo, que a gente não vê isso no mundo. Mas por quê? Porque são homens e mulheres de Deus, né? Que ali em obediência ao Senhor, vivem uma vida. Então, a gente precisa reconhecer sempre realmente essas pessoas que estão no nosso convívio, porque elas nos inspiram e elas que injetaram também, né? Estão sendo ali a ferramenta para que o Espírito Santo vai ali edificando, né? De tempo em tempo a nossa vida. E meu desejo mesmo é que a gente seja também a inspiração de alguém, né? No sentido de que as outras pessoas que vejam em nós também a gente exercendo o nosso ministério, assim como, né, o Marcelo mesmo comentou do pastor Samuel, e a gente aí tem tantas outras boas referências na nossa igreja. Se alguém mais quiser compartilhar, a Vera, o Paulo também, fiquem à vontade, tá? Posso compartilhar, Camila? Pode sim, com certeza. Então, o meu também neuroinstrutora. Uhum. Eu achei que tem bastante a ver assim comigo. No meu dia a dia, eu gosto muito de ajudar as pessoas na empresa com aquilo que eu conheço, né? Gosto muito de aprender, amo ler, né? E você, assim, eu não pesquisei, mas na hora que você me falou, já me veio na cabeça um pastor que eu admiro demais, que é o pastor Hernandes. Não sei se você conhece. Uhum. Ele é bem tradicional, assim, sabe? Ele não é aquele pregador que de repente vai falar em língua, vai fazer aquela coisa, né? Fogo, né? Mas ele é muito instrutivo, assim, a cada palavra dele é uma lição. Então, eu admiro ele, assim, demais, né? E eu acho que, assim, se Deus quiser, um dia eu ainda vou exercer esse dom, sim, né? Na igreja. Eu também sou que nem a Cirlândia, tenho vergonha de falar, mas eu acho que Deus tem me colocado em situações para tentar vencer essa barreira. Eu vejo assim, tá, Camila? Eu trabalhava com compras na minha empresa e fui mudada de função, assim, era mudar, ser transferida para o Rio de Janeiro, assim, poucas opções, né? E aí eu fui para vendas, que foi um super desafio para mim, né? Porque é uma pessoa que é tímido vender, né? E graças a Deus eu venho me desenvolvendo bem, meus gerentes gostam do meu trabalho, né?
E ele me coloca em situações assim, a Sandra vai apresentar hoje. Sandra, então eu sinto que é Deus me colocando em situações que ele está tentando me tirar dessa caixinha de medo, de insegurança, de dúvida, sabe? E falar assim, não, Sandra, você é capaz sim de fazer, né? Então eu tenho essa trava na minha língua ainda que eu preciso me libertar, entendeu? Então eu acho que ele vem usando as situações do dia a dia assim para me mostrar, né? E assim, eu vejo o cuidado de Deus também nesse sentido, que na igreja, eu estou na Betsaida há 8 anos, né? E na igreja, assim, logo que eu entrei, a pessoa que eu escolhi para ser minha discipuladora foi a Verinha, né? Então, quem mais, né? De referência, assim, que eu poderia, né? Então, acho que tinha tudo a ver comigo. E na minha empresa, quando eu mudei de área, eu sentei de frente com uma menina que, no primeiro momento, eu achei super arrogante, assim, o jeitinho dela, né? Mas depois que eu conheci, ela era cristã também. E nos 8 anos que eu permaneci nessa área na empresa anterior, a gente ficou assim super amiga e os nossos almoços, as conversas sempre envolviam Deus. Então, assim, ele tava querendo ele vem querendo me ensinar a todo momento, né? Então, eu espero um dia poder retribuir tudo isso que ele já fez por mim, né? Me cercando de pessoas, né? E eu agradeço demais a ele. Amém. É isso mesmo, Sandra. E assim, aproveitar de todos os momentos, né? Igual você comentou, até mesmo no seu trabalho, né? Já é um campo em que você pode atuar mesmo como uma instrutora, né? Como uma pessoa ali que venha aconselhar, conversar com as pessoas. São oportunidades, né? Que o Senhor vai nos dando. Então, se prepara mesmo, assim, né? Que você querendo, né? Se deixando estar disponível, com certeza o Senhor vai trazer pessoas assim que nitidamente parece que dá um estalo, você fala assim, é o Senhor que quer que eu fale isso para essa pessoa, né? Porque é o Espírito Santo mesmo que vai trabalhar. E muitas vezes a gente se sente incapaz, mas não é a gente, né, que vai. A gente só precisa abrir a boca, a gente só precisa falar ou fazer, tomar algumas atitudes. Mas quem vai capacitar é o Senhor, né? É o Espírito Santo. Amém. Deixa eu até aproveitar, eu lembrei de uma coisa que aconteceu na empresa, já que você falou isso. Teve uma vez que uma amiga comentou uma coisa comigo, né? E eu fiquei com aquilo no meu coração. E assim que eu cheguei na empresa, eu escrevi um e-mail para ela. Eu não falei, né? Eu escrevi. E depois ela veio me abraçar e ela falou assim, Sandra, você falou exatamente aquilo que eu falei de Deus para ela, tá? Ela falou, você falou exatamente aquilo que eu precisava ouvir, né? Que eu também, ela tinha adotado uma criança, passou uma situação lá, e de aprendizado dela também, né? Aprendizado das duas, né? E eu falei, não, você precisa se perdoar, né? E falei uma série de coisas para ela. Nossa, foi assim um momento muito incrível mesmo. É isso. E depois eu não trouxe esse vídeo, mas eu vou mandar no grupo para vocês. É um vídeo que fala o que acontece no nosso organismo quando a gente abençoa alguém, quando a gente faz algo para alguém, no sentido mesmo de, por exemplo, igual eu comentei esse caso, né, desse senhor que pegou a cesta. Quando aquele senhor pegou aquela cesta, ele teve no organismo, né, sofre como uma descarga de ocitocina. Ocitocina é o mesmo hormônio que induz o parto da mulher e que é o mesmo hormônio que traz a alegria de quando a mãe vê o bebezinho pela primeira vez. É uma alegria que faz, e é um hormônio que faz tão bem para o corpo. E quando os estudos que tem nesse vídeo, vocês depois vão assistir, mas é basicamente isso que eu estou trazendo. Mostra que ao ele ser abençoado, ele receber algo que ele não esperava, e né, de um modo surpreendente, aquela alegria que ele teve foi essa questão da ocitocina. A pessoa que deu, por exemplo, no caso, eu vendo aquilo e sem esperar nada em troca, eu não esperava nada em troca dele. Ele realmente não tem nada para me dar em troca e amém. Mas eu tive também a mesma descarga de ocitocina. E se alguém tivesse visto aquela situação, talvez ali um frentista do posto de gasolina, se ele tivesse visto presenciado, ouvido tudo que eu escutei daquele senhor, ele também passaria
sofreria essa descarga de ocitocina e a mesma alegria. Então, assim, existem coisas que vão além do que a gente vê, né? E que fazem tão bem pra gente. E quando você falou, Sandra, disso, né? Fez todo sentido. Quando a moça falou que condizia com aquilo que ela precisava. É a mesma coisa, né? Você entregou algo sem esperar nada em troca. E a gente tem uma recompensa ainda. É uma graça tão grande do Senhor, né? Que isso faz... tem muitos estudos que falam que pessoas que ajudam outras, todos esses ministérios fazem isso, né? É para o bem do outro, ela é muito beneficiada em questão de saúde, em questão de vida, em questão de paz, em questão de alegria, né? Então, isso é muito nobre, é muito verdadeiro, né? Para a gente que é cristão, e a gente precisa viver isso. Isso é muito, muito inspirador. Eu não sei se o Paulo quer falar. Paulo, você tinha aberto o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Então tá bom. Primeira paz a todos. Então, o que eu queria comentar é a respeito de algumas falas aí, né, do que você tem colocado aqui, de fazer. Né, de fazer. Eu estava lendo, eu estava lendo e ouvindo também uma palavra sobre Moisés. Moisés, quando ele foi chamado por Deus, lá no deserto, quando ele já tinha ido lá para o deserto, que ele teve aquele encontro lá da saia ardente, o que Moisés falou, né, para Deus? Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não sei falar, eu não sei como me portar diante do faraó, eu não sei me portar diante das pessoas. E Deus tinha chamado para ele. Assim como tem para cada um de nós aqui. Mas ele sabia o que ele ia ser? Não. Né? Ele não fez um teste, como nós fizemos. Mas ele teve que... mesmo contrariado consigo mesmo, ele foi lá e fez a vontade de Deus. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Às vezes, nós nos achamos tímidos, né? Como a Finlândia falou aí, a Sandra falou também, né? Se tem uma coisa na minha vida que eu nunca fui, foi ser tímido. Eu acho que eu só não sabia falar, mas timidez eu nunca tive, né? Para fazer as coisas. E uma coisa, irmãos, que o diabo, ele sabe que Deus, é Ele que nos dá os dons. Ele sabe que Deus quer nos usar. O que acontece muitas vezes é que nós nos travamos. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele te dá uma tarefa e ele sabe que você vai ser capaz de cumprir. Sabe? Eu, por exemplo, lá no teste lá, Deus que é mestre, que eu seria mestre. Então, e aí eu sou convidado para fazer alguma coisa, na igreja, para pregar, ou para ensinar, alguma coisa do tipo. Então, se eu não entender que é Deus que vai me capacitar, então eu não vou fazer. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender. Por exemplo, eu tenho muitas referências, né? Assim como todos vocês. Um deles aí é esse pastor que a Sandra citou, que eu gosto pra caramba dele também. Aliás, eu tenho quase os mesmos gostos que a Sandra para livro, para pregador. Um deles é o Orlando, né? Hoje mesmo eu vi uma palavra dele sobre nós sermos namorados de Deus. O Anésio, né? Ontem, por exemplo, aquela palavra do pastor Samuel falou muito comigo. A própria Vera, né, que sempre foi referência na minha vida como uma pessoa que se doa, uma pessoa que não tem medo. Né? Eu conheci a Vera treinando. Né?
nunca teve receio de pregar a palavra de Deus, ou de fazer outras ações também. Então, todas as vezes que nós somos incumbidos de fazer algo para Deus e para o reino de Deus, sabe de uma coisa, você vai ter lutas. Você vai ter lutas, você vai ter vontade de não fazer, mas tudo isso é o que? É a nossa carne. Então nós aqui, através dessa aula, nós estamos tendo a oportunidade de nos descobrirmos como agentes do reino de Deus. Então, um aí deu revelação, o outro deu mestre, o outro pastor, o outro, né? Então, isso é muito legal. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, desde muito cedo é o seguinte: se Deus te deu algo para você fazer, faça. Ah, Deus mandou falar do amor dele para uma pessoa lá que nem gosta de mim. Faça. Eu confesso para vocês, irmãos, domingo, quando o pastor já fez a propaganda, né? Domingo eu vou ministrar, e eu vou falar sobre o corpo, cuidar do corpo. Nesse meio tempo, aconteceu tantas coisas. Eu tive vontade de desistir. Eu estou abrindo o coração para vocês. Eu tive vontade de desistir. Eu tive vontade de ligar para o pastor e falar: pastorar não, passa para outro. Mas nós temos que aceitar o desafio de Deus. Nossa, mas eu não sei falar. Moisés também disse que não sabia. E olha que se tornou Moisés, né? Se você for ler a história de muitos homens e mulheres de Deus ao longo da sua jornada cristã, você vai descobrir que muitos deles também falaram para Deus: Senhor, eu não sei nem falar, eu gaguejo. E isso, se eu for colocar limitação, irmãos, em mim mesmo, para fazer a obra de Deus, então eu não vou fazer. Então eu gostaria de deixar essa palavra de incentivo para vocês, né? A Sandra, ela fala que ela é tímida, mas eu louvo a Deus, que desde que a gente está junto, acho que uns 5 anos já caminhando junto, e tudo mais, ela tem crescido muito. Então, assim, ano que vem, nós vamos continuar essa escola, se Deus não voltar antes, Deus nos permitir, mas olha quantos professores e professores vão poder ter aí. Né? Então, assim, não diga não para Deus. Sabe? Óbvio, irmãos, que nem todo mundo é pregador de púlpito. Nem todo mundo vai ser pregador de púlpito. Talvez eu não seja, tá? Como eu já falei, eu gosto muito de estar ali, tete a tete com as pessoas, numa célula, né? Eu não tenho mais tempo e tal. Mas se Deus te deu essa incumbência, faça. Porque é Ele que vai te capacitar. Amém? Acho que já deu uns 5 minutos aí, Camila? Quer mudar de sala já? Isso, vamos sim. Obrigada, viu, Paulo, por tudo que você trouxe aí. Tá bom. Vamos mudar então de sala, pessoal? Tá bom. Alô? Oi? Tá me ouvindo? Ah, sim. Tá, sim. Eu estava com o áudio fechado também. É só para complementar uma coisa aqui, Camila, que, irmãos, eu estava ouvindo semana passada o Anésio falando sobre o falecimento lá do Paul Young Show. Não sei se todos aí conhecem o Paul Young Show, né?
ele é o autor daquele livro A Quarta Dimensão. Quem não leu, leia, que é muito bom. E o Abel estava contando uma história do chamado dele. Ele, vou contar rapidamente para não monopolizar, porque uma das referências para mim de mestre é o Amésio, tá? Então, gosto muito das pregações dele e tal. E ele contando que antes dele ser pastor, ele tinha acabado de fazer, ele tinha 19 anos na época, não, 21 anos na época, ele tinha acabado de prestar um concurso para trabalhar num banco multinacional. Enfim, ele ia ganhar muito dinheiro para trabalhar. E ele disse que ele orou e ele falou, Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade na minha vida. E ele desistiu do emprego. E todo mundo achou ele, você é louco, cara. Você é louco, você vai deixar o emprego, um salário muito bom. E hoje ele tem uma igreja ele é pastor de uma igreja que é referência, né, em Osasco, é referência na região aqui que nós moramos, etc. Tal. Outra pessoa que eu posso citar como referência, que ouviu a voz de Deus, né, eu acho que é disso que se trata aqui a nossa aula, né, também, é o próprio pastor Samuel, irmãos. Ele já contou isso, todo mundo sabe, né? Ele era empresário e ele largou tudo para ser pastor. Uma vez até perguntaram para mim, Paulo, mas você largaria seu emprego na USP? Hoje eu tenho 30 anos de universidade, né? Tenho 30 anos. E eu disse para uma pessoa uma vez, eu não sei, eu não posso afirmar uma coisa que não aconteceu. Né? Então, eu queria deixar isso para vocês, para que quando Deus realmente falar com vocês, timidez, gente, aprendam uma coisa aí. Né? Timidez não pode ser obstáculo para fazer a obra de Deus. Volto a repetir, nem todos seremos pregadores de púlpito. Né? Nem todos, assim como nem todo enfermeiro, né? E aí me corrija, Camila, se eu estiver errado, nem todo enfermeiro vai ser linha de frente para algumas ações na área da saúde. Né? Eu estava até brincando, eu tenho uma amiga que ela está fazendo enfermagem. Talvez vocês conhecem ela, né? Conheçam. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ser capaz de deixar essa minha amiga aí tirar sangue de mim? Porque às vezes a gente diz que ela é meio voadinha. Mas ela tem que começar às vezes. Né? Então, irmãos, obviamente que quando Deus ele pede para nós fazermos alguma coisa, no primeiro momento, a gente entra assim, em pânico, porque a gente nunca fez. Porque você pega aí o exemplo da Vera, do pastor Samuel, do Marcelo, do Ronaldo, são exílios pregadores, gente. Vão lá, domingo, entregam o recado de Deus e tal. Mas a gente precisa começar a fazer. Né? Então, dá frio na barriga? Dá. Né? Dá. Você fica meio assim, será como é que vai ser tal? Mas lembre-se disso, lembre-se de Moisés. Deus, quando chamou Moisés nem sabia o que ia fazer. Mas ele fez. Amém? Deus abençoe vocês. Amém, Paulo. Muito obrigada, viu? Até eu trouxe um slide falando do Paul Young também. Eu vou projetar aqui para vocês que eu também trouxe algumas referências para deixar mesmo realmente todos inspirados, né? Nesse sentido. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, que até esses exemplos, alguns deles apareciam, né? Ali no teste, né? Que do ladinho ele aparecia algumas pessoas que foram ali, tiveram êxito, né? No seu ministério. A gente sabe que a Madre Teresa de Calcutá, ela trabalhava, né? Em função ali da Igreja Católica,
mas ela exercia não somente o pastoreio, né? Talvez era uma grande evangelista também, e muitos dos que eu vou passar aqui são irmãos, são pessoas que é, talvez teriam mais de um ministério, né? Mas ela tinha esse ministério, né, de pastoreio, de cuidar, de estar ali aconselhando, né, cuidando das pessoas. E o legado dela, né, era muito forte, né? O incômodo dela era com as pessoas pobres, então ela exercia isso, mesmo que contrariava até as normas, né, de como ser uma freira, como ser ali uma madre e tudo mais. Mas é um grande exemplo de pessoa, até para que a gente venha estudar, saber da história. Tem até eu assisti um documentário que contava a vida dela também, e é muito bonito de se ver, assim, a entrega, né, a renúncia, as renúncias que ela fazia por amor ao Senhor, por obediência mesmo ao Senhor. Eu vou passar aqui um videozinho bem rápido que conta um pouquinho da história dela. Espero que vocês gostem. Ah, gente, perdão. O dela eu não baixei, mas eu vou mandar para vocês eu vou mandar para vocês no grupo. Na verdade, isso, no grupo é melhor. Mas aí ela é um dos exemplos assim que a gente tinha como pastoreio. E aí a gente tem aqui como apóstolo, né, o Loren. Não sei se vocês já ouviram dizer sobre ele. Ele foi o cofundador ali da Jocum, né? A Jocum hoje está espalhada no mundo todo, formando missionários, capacitando, né? Dando ali, equipando, na verdade, missionários e chegando, né, em lugares ali que o evangelho ainda não chegou, levando a palavra do Senhor, né, aos confins mesmo da terra. E esse homem, ele tem uma história também, assim, agora no Descende, o ano retrasado, eu assisti uma ministração dele, e ele já bem senhor, mas ainda assim viajando o mundo, né, nem só, né, de um país para outro, ele viaja o mundo ainda, levando o evangelho e levantando outros missionários. Então, o apostolado dele é de realmente formar, né, polos assim em vários países, é uma visão ampla, né, das coisas, é um fundador, é uma pessoa ali que tem uma mente mesmo ali de inovar, né? Ele respondeu ao incômodo que o Senhor colocou no coração dele. Então, eu imagino que ele via a necessidade, né, do evangelho chegar em todas as nações, mas ele sozinho não podia. E aí, então, com isso, eu preciso de pessoas, né? Eu preciso de mais pessoas que cheguem em todas as nações, que cheguem em todos os países. E ele foi formando ali com muita graça, né, de Deus, muita sabedoria, muita direção de Deus. Por isso, até que a gente vê que alcançou êxito, né? Formou muitas pessoas. É, então, é uma pessoa que, para mim, é uma grande referência na questão do apostolado também. É, eu vou deixar, tem o link aqui, mas eu também vou mandar o vídeo para vocês, que é bem curtinho, e aí quero que vocês assistam. Esse eu baixei, então vou querer que a gente assiste pelo menos um pedacinho junto, porque mostra um pouco da Jocum, que é o quê? Que é o impacto que uma pessoa que responde ao incômodo que o Senhor coloca no coração dela. Ai, gente, vocês vão me matar, não tá aqui o vídeo também. Cadê os diretores da Bad School? Depois eu vou levar uma advertência. Mas, gente, o link tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no. Eu achei que eu tinha baixado todos eles, mas não baixou. Paulo, não briga comigo, tá, Paulo? Eu quero saber se vocês vão. Tá rindo. Se vocês vão conseguir ver minha tela, tá? Deixa eu colocar aqui uma guia. Aqui.
Opa. Só um minutinho. Se caso não dê para ouvir, aí eu compartilho com vocês o link, aí cada um depois assiste sem travar, nada disso. Vocês estão ouvindo e vendo? For me, Youth with a Mission began in a very simple but profound way. Calma aí, gente. It came to me to go into all the world and preach. Ó, gente, eu vou fazer assim, quando ele abre maior, ele fica desconfigurada a legenda. E como ele tá em inglês, então não vou fazer isso com vocês, não. Aí eu vou mandar o link e aí vocês assistem, tá? É melhor. Manda o Matheus traduzir. Quer tradução aí, ô Matheus? O Matheus faz tudo, então, né, Vera? Cuida do áudio. É a nossa legenda. Aí é polivalente. Mas então tá, desculpa, tá, gente? Mas é porque ele fica muito embaçado, acho que não vai ficar legal. Mas assim, é uma pessoa, uma grande referência aí também, que ele tá vivo, né? Ainda tá no nosso meio. Tá lá no Havaí. Aqui de mestre, eu admiro muito o Luciano Subirá, quis trazer alguém também aí que a gente tem no nosso meio também, para trazer, assim, os ministérios estão, né, no nosso meio, existem pessoas atuando no seu ministério, pessoas que, como o Paulo falou, né, que muitas vezes talvez tinham vergonha de falar, e que o Senhor foi capacitando, e que vale, né, ouvir as histórias. A gente sabe que o Subirá tem vários livros, tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu pelo menos uma ministração dele. Então, olha o alcance, né, que uma pessoa, mais uma vez, que responde ao incômodo e que usa das habilidades, dos talentos, do ministério que o Senhor deu, pode alcançar, pode tocar, né, em tantas pessoas. Quantas ministrações eu já assisti do Subirá e o quanto já me edificou, já me ensinou, né? Mesmo ele à distância, e mesmo eu nunca tendo o visto pessoalmente. Então, esse é o poder do Espírito Santo, né? Usando até da tecnologia também para chegar tão longe. Então, é mais uma referência para a gente. Aí de evangelista eu trouxe aqui, né, o famoso Billy Graham, que faleceu agora, bem recente também, viveu muito, né? Teve aí os dias longos, né? Muitos anos, 99 anos. Ele é intitulado mesmo, né? Um evangelista, missionário também, e que impactou tantas pessoas, teve oportunidade de falar de Jesus para presidentes americanos, né? Que sempre tem ali uma pompa, né? Uma coisa de ser mais inacessível. Até ali eu estava lendo, esse eu não sabia, eu aprendi lendo a história dele, a rainha da Inglaterra também. Ele teve oportunidade de conversar, de estar perto, né? E que ele até tem uma fala de um líder religioso que fez até ali um livro, né? Falando o profeta com honra, né? Então, chamando até ele de um profeta mesmo, e falando que ele, da história, né, ele marcou a nossa história mesmo, com o que ele viveu na Terra, né, com o que ele fez a entrega. Aí agora eu tenho um vídeo baixado para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui, ele não é longo, mas eu acho que vale a pena para a gente assistir juntos. Vocês estão vendo? Alguém dá um okzinho? Sim. Obrigada. Olá, tudo bem? Meu nome é Caio Modesto e você está no canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a história de Billy Graham. Com seus traços duros e olhos azuis penetrantes, Billy Graham ganhou popularidade no púlpito, onde aparecia como uma figura poderosa, andando pelo palco e erguendo uma Bíblia ao declarar Jesus Cristo como a única solução para os problemas da humanidade. And from the cross, God is saying to the whole world, I love you, I love you.
acordo com a sua associação, Billy Graham foi o pregador que chegou a mais pessoas na história da humanidade, atingindo dezenas de milhões, seja por meio da televisão ou por meio de rádios. Billy Graham nasceu em Charlotte, Carolina do Norte, Estados Unidos, no dia 7 de novembro de 1918. Com 15 anos, fez seu compromisso pessoal com Cristo através do ministério do evangelista Mordecai Ham. Em 1939, foi ordenado pela Igreja da Convenção Batista do Sul. Estudou no Instituto Bíblico da Flórida em 1943 e graduou-se em Teologia pela Faculdade de Wharton. Nesse mesmo ano, casou-se com Ruth Bell. But the fruit of the Spirit is love. By this shall all men know that ye are my disciples, in that ye have love one to another. That is a supernatural love given to you by God. Depois de formado, pastoreou na primeira igreja batista de West Springs. Ingressou na Mocidade para Cristo, uma organização fundada para o ministério para jovens e militares durante a Segunda Guerra Mundial. E em 1949, Billy Graham deu início a uma série de cruzadas que o tornou conhecido em várias partes do mundo. E em 1950, fundou a Associação Evangelista Billy Graham. E Billy Graham escreveu 32 livros, entre eles Paz com Deus, A Jornada, Meditações Diárias, Como Nascer de Novo, A Razão de Minha Esperança e A Salvação. E a sua autobiografia bateu recorde de vendas. Many of you tonight desperately need Jesus Christ. Who is this unique person that comes across the pages of history? The Bible, from Genesis to Revelation, points to Christ. He was the Son of God. He was the only one in the universe that could bear all of our sins. No Brasil, Billy Graham ficou marcado pelas visitas ao Rio de Janeiro em 1960 e na década de 1970. E em 1974, durante sua segunda passagem pela capital fluminense, levou mais de 600 mil pessoas ao Maracanã em 5 dias de pregação. O líder retornaria ao Brasil em 1979. Desta vez, foi em São Paulo. Viúvo desde 2007, Billy Graham sofria do mal de Parkinson e de problemas respiratórios. Entregou o cargo para seu filho mais velho, Frank Graham. Billy Graham morreu no dia 21 de fevereiro de 2018, aos 99 anos. Muito obrigado por... E uma das coisas, né, que me chamou a atenção é... Deixa eu voltar aqui. No Maracanã, imagina, tinham 600 mil pessoas, né? É como se fosse a cidade de Carapicuíba inteira num só lugar, né? Ali, sendo atraída mesmo, né? É o Espírito Santo mesmo, né? Que atua ali através de uma pessoa comum, né? É uma pessoa comum, como todos nós, mas que teve a habilidade de responder a um chamado mesmo do Senhor, né? Isso é muito significante para o reino, né? É muito precioso. E aí aqui o Paulo não sabia, né, Paulo? E eu tinha separado também, esse também é um que a gente pode chamá-lo de profeta, mas pode chamar também de um grande pastor, né? Apóstolo também, tem muitos ministérios aí. Quer falar, Paulo? Não, você sabe que eu estava pensando aqui, né? Eu já assisti um documentário esse documentário sobre o Billy Graham. E tem um documentário muito bom. Não sei se é esse aí, mas acho que tem outro também. Tem vários, né? Uhum. Mas você sabe qual é o segredo desses homens? Estava pensando aqui, né? Eles não se contaminaram com a fama. Sabe? Isso é uma coisa assim que hoje em dia é muito preocupante no reino de Deus. Você vê que o ministério do Paul Young Show, que você vai falar aí agora, né? Do Billy Graham, e de tantos outros homens, né? A gente
que serve a Deus, que trabalha para o reino, a gente tem que tomar cuidado para não se contaminar com, como é que fala, a fama. Você lê a biografia, você assiste a biografia do Billy Graham, ele sempre foi um cara assim, muito simples, sossegado, né? O Paul Show também. Então tem uma história aí que a Neve estava me contando, eu não vou falar aqui porque você vai tomar muito tempo, mas são pessoas simples. Então eu acredito que o maior sucesso na carreira, como é que eu posso dizer, servindo a Deus desses homens, foi o fato de eles não terem se contaminado com a fama, que infelizmente às vezes vê na vida de alguns homens aí que poderiam ser mais referência para nós, né? É isso. Isso é verdade. Por isso que a gente precisa sempre estar vigiando, né? Sondando o coração, porque realmente isso pode contaminar e pode acabar mesmo com o ministério, né? Com muito potencial, igual desses homens. O do Yang Show, eu também baixei, mas como eu quero passar mais alguns slides aqui para frente, que eu acho muito importante, eu vou deixar o vídeo para vocês também. Aqui tem o link, né? Mas vale assistir. Eu acho que é extremamente inspirador ver, assim, o quanto... E, assim, é exatamente aquilo. Eu sempre falo isso, que a gente precisa viver para a glória de Deus, né? E as coisas que esses homens tiveram a oportunidade de vivenciar, né? Igual ele morreu agora, foi esse mês, né? Que ele faleceu. E a gente vê uma geração de homens passando, uma geração de pessoas que responderam ao Senhor. E aí a gente fala, né? Puxa, mas quem são os que vão se levantar? É a gente, a nossa geração. A gente precisa realmente se levantar. Talvez o nosso ministério não vai ter um grande impacto, assim, né? De números de pessoas que dê para fazer um documentário depois, mas a gente também não tem dimensão. Eu costumo dizer também, quando a gente faz o bem para uma pessoa, que seja para uma pessoa, que seja um bom dia para alguém, o reflexo que isso causa na vida de outras pessoas, porque aquela pessoa, um bom dia pode transformar o dia dela, e ela pode transformar o dia de outra, e a outra pode transformar o dia de outra. E a gente não tem ideia do quanto um ato generoso, um ato de resposta ao que o Espírito Santo nos direciona, que não é só, né, ter atos de bondade, não é isso, que depois é isso que a gente vai falar, mas a gente não tem ideia também dos frutos que a gente já deu, mesmo trabalhando no pequeno, né? Mesmo muitas vezes atuando, igual a gente falou, com timidez, com vergonha, mas fazendo o nosso melhor, né? Fazendo com esforço, se dedicando para fazer aquilo com amor. E o Senhor vai honrar. Não precisa, talvez, ser realmente, talvez a nossa história não vai ser igual a deles, e não vai ser. Cada um tem a sua história, mas talvez o nosso vai ser bem pequenininho, mas é um pequenininho que vai significar tanto, tanto, e talvez nunca a gente vai ter um documentário da nossa história, mas o Senhor tem visto, né, o nosso coração, tem visto a sinceridade do nosso coração em responder aquilo que Ele tem nos dado. E de todos, né, por mais que a gente tenha aí esses homens como grande referência, a gente tem pessoas próximas de nós sabemos que todos são falhos, todos são pecadores, por isso que muitas vezes a gente não pode colocar toda a nossa expectativa, que seja no pastor, que seja no nosso discipulador, líder de célula, porque eles vão nos frustrar, nós vamos frustrar pessoas também. Então, o único referencial que a gente pode ter e que a gente poderia citar aqui em qualquer um dos ministérios é Jesus. Então, a gente precisa olhar para ele, a gente precisa tê-lo como um exemplo, como referencial em tudo, né, nas nossas vidas. E estudar mesmo quem é Jesus, onde ele nasceu num lugar simples, então ele é simples, então vamos ser simples também, vamos ser parecidos com ele, saber como que era né, a personalidade de Jesus, como que ele era mestre, como ele ensinava, como ele evangelizava,
como que ele pastoreava, né? É muito precioso aqui o que a gente pode aprender com Jesus. Então, de tudo, né? De todos esses homens que são inspirados pelo Senhor, senão a gente não teria falado deles aqui, mas de todos, o que a gente pode olhar e se ter como uma grande referência é Jesus, é o Senhor, né? Essa é a nossa referência. E aí eu trouxe aqui pra gente não passar do horário, a gente tá certinho aqui. E qual é o ponto de partida, né? Eu fico pensando assim que muitas vezes dá uma angústia quando alguém fala assim, mas você não sabe o seu chamado? Aí a pessoa fala, não, mas eu não sei, ainda não sei, eu tô buscando no Senhor. Mas até quando a gente vai ficar buscando no Senhor? Né? Acaba trazendo uma angústia, um peso, se a gente também fica cobrando algo assim nesse sentido. Não, mas você tem que buscar, você tem que entender, tem que entender. Mas o ponto de partida, eu gosto muito, e hoje cedo, quando eu fui orar, eu tinha tanta tarefa para fazer no dia, que no começo do dia já me deu uma ansiedade, assim, no sentido de, nossa, por onde eu vou começar? Aí eu falei, eu já sei, eu vou começar orando. E aí eu fui ler a palavra e li aqui Oséias 6,6, e eu falei, puxa, combina muito e fala muito, parece que o Senhor trouxe mesmo para complementar a aula, né? Em Oséias 6 diz, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, a misericórdia é a expressão mais profunda do amor divino, é a expressão mais profunda de um Deus que nos cura, nos resgata, que nos coloca de pé, sem levar em conta os nossos pecados e os nossos erros, mas que nos trata com mais profundo amor, né? Então, aqui é o conhecimento de Deus antes das entregas, antes do fazer, antes do ter atos de bondade. Então, e quando a gente se dedica primeiro em conhecer ao Senhor, é natural, é genuíno que o Senhor vai nos revelando. Então, não adianta a gente querer colocar, né, atropelar ali, como que fala? Tu coloca o cavalo na frente do. O carro na frente dos bois. É isso mesmo. Então não adianta se a gente não conhecer o Senhor, não se relacionar com Ele, não buscar tê-lo todos os dias na nossa vida, né? Entender essa misericórdia né, que circunda ali as nossas vidas e que essa mesma misericórdia que faz a gente sentir um pedacinho do que o Senhor sente por nós, quando a gente sente misericórdia por uma outra pessoa, e a partir dali o Senhor vai mostrando se ele quer que entregue uma palavra de conhecimento, se ele quer que a gente evangelize, se ele quer que a gente venha e traga uma palavra específica para aquela pessoa, enfim, é através dele, né? E isso eu acho que torna as coisas muito mais leves, né? Quando a gente pensa que é só eu ir na fonte, é só eu ir diante da cruz do Senhor, me colocar à disposição, eis-me aqui, e o Senhor vai direcionar, sem peso, né? Sem aquelas coisas de, mas todo mundo já entendeu o chamado deles, fica parecendo assim, só eu que não. Não, não precisa ser pesado, né? E aí em 1 Samuel 15:22 diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender do que a gordura de carneiros, que daí seria a entrega da gordura de carneiros, né, como holocausto ao Senhor. Mas o obedecer, então, quando a gente fala dos pequenos passos, das pequenas atitudes, são as pequenas coisas que a gente vai obedecendo ao Senhor, como a Sandra bem trouxe, né? Uma conversa com uma amiga, com uma fala simples, de uma coisa que talvez surgiu, né, Sandra? E talvez você sente que eu não tinha estudado isso, mas veio do meu coração, veio do Espírito Santo mesmo. Foi simples, mas foi uma obediência. E a partir dali, as coisas vão frutificando, vão gerando frutos, e o Senhor vai mostrando todo o restante do caminho, né? Então, eu trouxe aqui uma anotação: os maiores sacrifícios são inúteis se o coração não estiver em Deus. Entra muito o que o Paulo trouxe agora também. A legitimidade sem amor pode transformar no oposto do que Deus quer. Então, se a gente não tiver o amor, não tiver o coração realmente ali com a centralidade no Senhor, a gente corre muito risco de se perder, corre muito risco de se enganar,
o orgulho do homem, né, a vaidade, são muitas coisas que a gente pode se perder nisso. E aí tem aqui o que o apóstolo Paulo trouxe, né? Que não teria benefício algum ter todo o conhecimento e o poder da fé, e até entregar todas as suas posses, se lhe faltasse a essência que é o amor. Então, se a gente não entender, e a gente só consegue manifestar o amor, se a gente entende que a gente foi amado primeiro, que o Senhor, que a gente se sinta amado por Deus. Por isso que a gente precisa se dedicar em conhecer ao Senhor, em sabedoria, em tudo aquilo que Ele é, né, para as nossas vidas. Dessa graça que eu aprendi a dizer que eu sou muito abençoada, entendendo a palavra do abençoada, porque a gente fala algumas coisas que acabam sendo do dia a dia. Ah, eu sou muito abençoada. Não, eu sou muito abençoada, né? A Sandra é muito abençoada, o Marcelo é muito abençoado. A gente vive privilégios que a gente nem imagina, né? Porque acaba sendo natural, é normal pra gente. Mas a gente precisa começar a colocar, né, todo esse amor para fora, toda essa bênção para fora para alcançar pessoas. Então, Deus primeiro olha, primeiro a atitude interior, pois as ações é o reflexo do que temos em nosso coração. Então, quando o nosso coração estiver realmente transbordante, né, desse amor do Senhor, não tem como a gente não inundar pessoas, a gente não esbarrar nas pessoas e deixar Jesus nelas também, né? Então, isso aqui eu vejo como um bálsamo, né? Também, porque existe muita cobrança também e eu sei que existe uma cobrança interna, porque eu mesma já passei por muito disso, de ficar por meses e meses estudando sobre chamado, sobre propósito, não que isso seja errado, né? É uma curiosidade gerada pelo Espírito Santo, mas que se a gente não toma cuidado e se eu me atenho mais se eu demonstro mais amor pelas ações do que em buscar realmente a essência de quem é o Senhor na minha vida, eu estou me perdendo já. Então, é se apegar na cruz do Senhor, né? Tá fixo ali, olhando para Ele, que Ele, sem dúvida, a gente transbordante desse amor, a gente vai cumprir o nosso ministério. E muitas vezes a gente já está cumprindo sem nem mesmo perceber, porque é essa graça do Senhor que realmente vai além de uma força nossa, de um entendimento racional do que o Senhor tem para as nossas vidas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha feito muito sentido, que tenha inspirado vocês, que faça vocês pensarem, né? Que faça nas suas orações, que isso seja uma pergunta para o Senhor, um questionamento para o Senhor, né? Que isso venha impactar pessoas, que alguém seja abençoado com o ministério de cada um aqui, e que a gente não deixe isso não cair no esquecimento, né? E que isso, eu creio que uma igreja em que todos buscam, né, e que respondem ao ministério é uma igreja muito avivada, é uma igreja muito feliz, é uma igreja que vai alcançar muitas pessoas, né, nas nações. Então, é esse o desejo mesmo do meu coração, e é o que me alegra até por ter estado aqui com vocês, né, essas segundas-feiras, e realmente para mim foi um prazer, tá? Então, muito obrigada. E a gente tem um minutinho agora, falei até o último minuto. Se alguém quiser fazer alguma colocação, fique super à vontade. Camila, pode passar de 9h30, tá? Não esquenta a cabeça, não. Ah, sim. O pessoal deve estar aqui. Não! Não, eu da minha parte, quando a gente começou a escola, né? A gente teve que elencar lá os professores, e você foi uma... Eu falei de você, até teve a preocupação, né? Porque você está em várias frentes aí, fazendo várias coisas. Então, e aquela coisa, eu sempre aprendi uma coisa com a Vera, né? O não eu já tenho. Então, naquele momento, o não eu já tinha. Então, assim, parabéns aí pelo teu empenho, né? Parabéns pela tua dedicação. E eu sei que a gente vai poder contar com você para um próximo blog.
cobrar da prova, né? Da provinha. Não poderia esquecer, obviamente, de cobrar. Posta lá, então, a prova lá conforme você recebeu lá para como é que faz, né? E é isso. Eu acredito que todos nós fomos chamados para alguma coisa. Todos, sem exceção. E essa aula aqui foi muito boa para nós nos descobrindo, né? Então, por exemplo, você descobriu mais uma coisa. Você dá aula. Você é uma professora, parabéns, né, pela tua aula, e só agregou, com certeza. Legal, pessoal. Então, olha só, eu já estava esquecendo da prova, mas então eu vou colocar a provinha lá depois para vocês. E todo o conteúdo vai estar lá mesmo também. Que vocês quiserem me chamar, eu fico super feliz quando as meninas me chamaram hoje para compartilhar as coisas. Vamos trocar, né? Eu acho que, e trocando ainda coisas do Senhor, acho que é muito rico, assim, eu fico muito feliz mesmo. Então, muito obrigada mesmo a todos aí pelo tempo, né? E é isso. Obrigada, viu, gente? Camila, Oi, Vera. só um minutinho só, gente. Já vai terminar. Eu ia comentar até na outra aula, nós citamos aqui aquela pastora Ezenete, né? Uhum. E eu pesquisei algumas coisas sobre ela. Eu lembro muito da Ezenete desde quando eu conheci o Ministério Diante do Trono, que eu conheci através de fita cassete, para vocês terem uma ideia, né? A primeira música que eu ouvi deles foi numa fita cassete. E eu lembro muito da atuação dela como intercessora mesmo, né? Do ministério, da vida da Ana Paula, lá, enfim, que era a líder do ministério. E hoje, né, todos tomaram seus rumos, né? Seus ministérios. E eu li algo sobre ela essa semana. Aos 15 anos de idade, a Ezenete, ela tinha uma sentença de morte. Ela foi diagnosticada uma doença nela, né? Não falaram qual doença era e que não tinha mais jeito, que ela ia morrer. E eles oraram tudo, ela melhorou, e aos 18 anos, novamente, veio a sentença novamente de morte para ela, que ela não ia viver tal, e a família entrou em oração, em jejum, enfim, ela reviveu. E aí Deus tinha propósito com a vida dela, né? A gente sabe, hoje a Ezenete está aí, eu acho ela uma pessoa muito simples, né? Inclusive escreveu um livro, né? E está atuante aí nesse ministério, tanto da intercessão e como profeta também, né? Ela atua como profeta no ministério dela. Então, eu queria citar a vida dela, que é uma mulher que é um exemplo, né? Leva muitas pessoas lá no lugar que ela cuida. E aí lembrei até do que a Cirlândia falou. Você vê, ela era uma intercessora, uma simples intercessora, e Deus a colocou num lugar, hoje é um lugar de destaque, de honra, né? E que ela cumpra tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. Cumprindo o ministério que Deus tem. Então, Cirlândia, Deus está te dando uma direção, né? Conforme você buscá-lo, ele vai te mostrar para onde você tem que ir, para onde que você tem que atuar, onde você tem que atuar. Às vezes a gente restringe e limita só aquilo, né? Usando um exemplo, tá? Como sonhos, só como não, de repente o Senhor vai te levar para algo que você nem está imaginando. Amém? É isso. Posso comentar uma coisa rapidinho, Camila? Claro, com certeza. Não, alguém aqui já deve ter visto, né? Eu assisti um filme uns dias atrás de um rapaz que ele foi um atleta de corrida, assim, e ele foi para a guerra e ele sofreu muito porque ele foi capturado pelos chineses, né? E ele retorna e ele carrega esse ódio, né? Ele viveu alguns anos lá junto com os chineses e ele carrega um ódio muito grande dessas pessoas, né?
ele sentia essas pessoas perseguindo ele, começou a beber. Eu sabia, Paulo, que você tinha assistido. Então, e ele foi convertido pelo Billy Graham, tá? No filme, depois ele mostra. E assim, Deus tinha um propósito na vida dele, né? Ele precisava perdoar as pessoas, e a partir do perdão que ele deu para aquelas pessoas, assim, que eu me lembro, né? Ele fundou igrejas, ele converteu milhares de pessoas com o testemunho dele. Então, às vezes, ali onde você imaginava que de repente não ia ter nada, né? Deus formou uma história incrível, né? É verdade. E cada um com a sua história, né? Você vê, isso que é muito rico, né? É cada um de uma maneira. O Senhor pensando no individual, né? De cada um. Isso é muito, muito do Senhor mesmo, né? É isso aí, Camila, obrigada, viu? Sua aula foi uma bênção. Eu gosto demais desses temas aí e aprendi bastante. Eu acho que tudo aquilo que vem para nos ensinar, né, que vem de Deus, é incrível. Obrigada, viu? Amém. Amém. Amém, gente. Eu vou só fazer uma oração, tá? Para a gente finalizar. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, Pai, por essas 4 aulas, por esse tempo precioso, Pai, que eu pude estar, Pai, com cada um aqui, Pai. Obrigada por cada ensinamento que nós tivemos juntos, que aprendemos juntos aqui, que o Senhor venha, em nome de Jesus, venha potencializar aqui cada talento, cada ministério que tem sido revelado na vida dos meus irmãos, na minha vida também. Em nome de Jesus, que juntos, Pai, venhamos servir a nossa igreja, venhamos edificar, Pai, o corpo, venhamos, Pai, em nome de Jesus, contribuir com o reino e o avanço do reino do Senhor. Que a graça do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo nos deixe, Pai, ouvi-lo, e que nós venhamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo, para entender tudo aquilo que o Senhor quer fazer nos próximos dias, as pessoas que o Senhor quer que venhamos tocar também com tudo aquilo que o Senhor nos dá como habilidades, como ferramentas. Em nome de Jesus, usa das nossas vidas aonde quer que nós estivamos, Pai. Obrigada por esse tempo e que o Senhor venha abençoar, Pai, essa semana também, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a todos, viu? E bom descanso para todos. Amém. Deus abençoe, Amém. Camila. Tchau, tchau. Com Deus. Amém. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau.